Eu sou Roberta Alves e começa agora mais um programa Momento Medicina. Você sabe qual a importância da avaliação fisiatra? Quem nos recebe é Dr. Kelvin Camilla, ele que é fisiatra. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Roberta? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar participando do programa. E nós que agradecemos, doutor, a sua participação tão valiosa aqui no nosso programa. Tivemos muitas dúvidas, doutor, sobre fisiatria e estamos aqui com um grande profissional para nos esclarecer. Excelente. Fico contente de saber que o pessoal tem procurado bastante a fisiatria aí. Sim, doutor. Doutor Kelvin, o que é a fisiatria? A fisiatria é uma das especialidades médicas, também conhecida como medicina física e reabilitação. A minha especialidade, a fisiatria, ela é responsável por tratar da funcionalidade. Se eu fosse resumir numa palavra, o que a fisiatria trata da função, da funcionalidade. Ou seja, se por algum motivo de doença, lesão, o paciente deixou de conseguir fazer suas coisas do dia a dia, na sua forma plena, no seu 100%, já vale procurar um fisiatra para ajudar no processo de reabilitação e autonomia, né, para recuperar sua função. Doutor Kelvin, como o fisiatra vê o paciente? Muito interessante a pergunta, Roberto. Que hoje em dia a gente vê uma tendência na medicina de estar tudo muito fragmentado, né? Sim, Tem doutor. especialista do olho, da cabeça, do pescoço, do coração, né? Cardiologista, cirurgia cabeça e pescoço, oftalmologia, gastro, está tudo segmentado. E nós da fisiatria procuramos ver o paciente como um todo, ele como uma pessoa, né, propriamente dita, como um todo, não só apenas pedaços. Então a gente sempre vai fazer uma avaliação global do paciente. Tanto é que essa visão é um dos pilares de uma reabilitação bem-sucedida, né? Eu gosto de falar que meu professor, Dr. Sérgio Lianza, ele sempre ensinou a gente desde o começo da residência, da nossa formação, que existem 4 pilares para uma reabilitação ser bem-sucedida, que é o ativo, que o paciente tem que estar engajado em melhorar, engajar no que é proposto para ele, desde fazer a fisioterapia, uma terapia ocupacional, psicologia, nutrição, atividade física, né? Isso é muito importante. O segundo pilar é o intensivo, que quanto mais vezes o paciente conseguir fazer as terapias, melhor o resultado final. O terceiro pilar é o global, tá? Que é esse ponto importante que nós da fisiatria adotamos. A gente vê o paciente como um todo. Então a gente não vai só simplesmente um paciente vir com uma queixa de dor no braço, por exemplo, uma epicondilite, cotovelo do tenista. A gente não vai focar só nesse segmento. A gente vai ver como que essa dor, esse problema, impacta no dia a dia dele. O que está limitando ele? Está limitando ele de fazer alguma atividade esportiva? Está limitando ele nas atividades laborais? Isso tudo a gente acaba avaliando, né? Então essa parte global que a gente emprega muito na nossa avaliação. E o quarto pilar, só para não deixar na curiosidade, no suspense, Uhum. é o precoce. Então, quanto mais cedo um paciente, a pessoa com um problema, uma disfunção, procurar um fisiatra, melhor vai ser o processo de reabilitação dele. Perfeito, doutor. E qual a importância da avaliação fisiátrica? A importância da avaliação fisiátrica é que quando a gente avalia o paciente como um todo, a gente consegue entender as necessidades do paciente. Como eu falei no exemplo da epicondilite, né, do cotovelo de tenista. O paciente às vezes gostava de fazer um beach tênis ou praticar propriamente o tênis, né, ou na academia, só que por conta dessa dor, dessa lesão, ele fica incapacitado de fazer aquilo lá que dava prazer para ele. Isso, no longo prazo, se não bem tratado, ele vai ficando desestimulado a praticar atividade física, a ir para a academia, a fazer aquilo que ele gostava, e isso acaba impactando também na parte psicológica. Então o paciente vai ficar um pouco mais deprimido, com humor mais triste, e isso tudo vai também fazer com que o desempenho dele, tanto pessoal quanto no trabalho, caia. Então, por isso que o fisiatra é importante, porque a gente vai avaliar todo esse impacto que às vezes entre aspas, né, uma simples lesão no cotovelo vai gerar na vida da pessoa. Às vezes a gente está pensando que é só dor, mas essa dor traz muito mais prejuízo para o paciente do que propriamente a lesão em si. Então, com a fisiatria, né, nossa visão, a gente consegue entender isso, o que está atrapalhando no dia a dia esse problema do paciente e a gente procura achar soluções. Desde fazer um trabalho, né, na fisiatria sempre trabalha em conjunto, a gente não fica sozinho. Por isso é importante também ter essa visão multidisciplinar que a fisiatria traz. Então a gente vai desde propor exercício que o paciente está fazendo, até encaminhar ele para a fisioterapia, uma terapeuta ocupacional,
em quadros que a dor está muito avançada, uma dor crônica, o paciente vai ter um humor um pouco mais deprimido. Então é importante fazer acompanhamento com o psicólogo, a parte nutricional, que às vezes a gente deixa de lado, é importantíssimo. A gente também acaba vendo o sono, porque querendo ou não, o sono é importantíssimo no tratamento dos pacientes. Que se o paciente dorme mal, ele não vai acordar com sono reparador, não vai ter um sono reparador, vai acordar mais cansado, mais indisposto, isso vira uma bola de neve no longo prazo. Então tudo isso a gente acaba cuidando, né? Nossa, que interessante, viu, doutor? Porque muitas pessoas às vezes acabam se automedicando, né? Vai mascarando o problema, né, doutor? E Uhum. perdendo a qualidade de vida, como o doutor muito bem disse, né? Sim. E na fisiatria também a gente não fica só limitado a ficar encaminhando os pacientes para as outras áreas, né, para outros Uhum. colegas, mas também a gente acaba prescrevendo também bastante medicações para o tratamento, né, que o paciente venha a necessitar, né, quando bem indicado, e também alguns procedimentos que a gente pode estar fazendo, desde agulhamento a seco, infiltrações interarticulares, bloqueio nervoso periférico, isso tudo a gente acaba também trabalhando pensando na dor, né? Mas Uhum. obviamente, pensando no paciente neurológico, que às vezes teve um AVC e cursou com uma espasticidade, que fica aquela contratura, né? O membro Sim. contraturado, às vezes uma das opções de tratamento para melhorar a espasticidade é a aplicação de toxina botulínica. Uhum. Né? A toxina botulínica não é só para estética, então a gente também Sim. usa nessa parte da função, da funcionalidade, do tratamento. Então a gente acaba também aplicando o Botox, né, a toxina botulínica, na musculatura que está mais contraturada para ajudar o paciente a ter uma melhor qualidade de vida, às vezes ganhar mais função durante a fisioterapia, isso tudo facilitando a reabilitação. Mas o ponto principal de tudo que a gente faz na fisiatria é pensando na função. É o que, que a gente vai fazer para o paciente ter um ganho de função, um ganho de funcionalidade. E isso impacta diretamente se o paciente tem mais função, vai ter mais independência, mais autonomia e, consequentemente, mais qualidade de vida. Perfeito. Doutor, e quando falamos de idosos? Uhum. Idosos é muito importante também, né, doutor? Uma avaliação com o fisiatra, né? Com certeza, né? Esse trabalho em conjunto entre o geriatra e o fisiatra é essencial para o Sim. paciente idoso conseguir ter um envelhecimento de qualidade, Uhum. né? Porque o geriatra vai cuidar dessa parte da polifarmácia, da questão do envelhecimento do paciente já idoso, mas na parte da função, esse trabalho em conjunto é essencial, porque o fisiatra vai olhar mais para a função. Sim. Como que o paciente, às vezes, com Alzheimer ou Parkinson, que já está medicado ou pelo neuro ou pelo geriatra, né? O que essas doenças têm capacitado o paciente de fazer? É quando passa com o fisiatra, a gente consegue fazer algumas medidas para reabilitar, para melhorar a qualidade de vida do paciente. Né? E voltando ao aspecto do global, a gente acaba não só vendo o paciente, igual o paciente idoso, muitas vezes a gente tem que também olhar, ter um olhar atento mais para o cuidador, porque senão a gente acaba esquecendo do cuidador, mas tem aquele, né, a síndrome do cuidador, o estresse do cuidador, Uhum. que às vezes o paciente, né, mais idoso vai ter alguns quadros demenciais, como Alzheimer, pode ter o Parkinson, algumas doenças, né, degenerativas que alteram a cognição do paciente, então ele fica mais dependente de terceiros. Às vezes ou é a própria esposa que também já é idosa, ou os filhos, ou os netos, né? Ou às vezes até vizinhos que são mais próximos acabam cuidando desse paciente e acabam se sobrecarregando. Então, se você não olha também para quem está cuidando do paciente idoso, às vezes o cuidado do paciente idoso fica prejudicado, porque às vezes ele já não tem um cognitivo tão bom para cuidar, tomar as próprias decisões, e aí a gente não olha, fica olhando só para o paciente idoso, né, para o paciente propriamente dito, e esquece de olhar para o cuidador. E aí quando vai ver, o cuidador está estafado, com burnout, estressado, depressivo, e acaba não conseguindo também dar um cuidado adequado para o paciente. Então, o fisiatra vai acabar olhando todos os aspectos em conjunto, né? Mas, obviamente, nunca sozinho, né? Então, é Sim. sempre aquele trabalho em conjunto entre as especialidades médicas e entre outros profissionais da área de saúde. Perfeito, doutor. Nosso fisiatra tem uma grande importância na saúde também, né? Se pensarmos assim, né, doutor? Uhum. Eu gosto de até brincar assim, que no processo de reabilitação, se a gente fosse falar que esse processo de reabilitação é uma orquestra, o fisiatra seria o maestro, que é a gente que vai Olha. coordenando todo o processo de reabilitação né, em conjunto com as outras áreas da saúde, áreas da reabilitação, desde as especialidades médicas até fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, enfermagem, né? Toda a equipe multidisciplinar é importantíssimo para a gente conseguir ter um bom desfecho para o paciente.
E tudo isso sempre visando a qualidade de vida para o paciente, o retorno da função dele, né? Perfeito, doutor. Doutor, e quando procurar a ajuda do especialista? Quando procurar a ajuda do fisiatra, é quando a pessoa tiver qualquer comprometimento de função. Tá. Se ele achou que teve uma perda de desempenho no trabalho, seja por dor, ou seja por alguma doença, por exemplo, né? Um grande exemplo assim, teve um AVC, ou teve uma lesão esportiva, ele é atleta e teve uma perda de função, já vale a pena procurar um fisiatra para a gente Sim. já estar precocemente fazendo todo o planejamento de reabilitação dele. Né? Porque o processo de reabilitação, a gente tem que ter um começo, meio e fim. Né? E tudo isso bem estruturado. Tudo sempre baseado em evidências científicas de alto impacto, que a gente sempre procura na literatura, né? A gente está sempre se atualizando. Porque hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente vê que tem algumas exoesqueletos que têm saído, né? Robôs que ajudam também na parte da reabilitação. Então, a gente tem que estar bem antenado em tudo isso para propor o melhor tratamento para o paciente, né? Então, sempre pensando, o fisiatra sempre vai pensar na função. Então, qualquer coisa que tire você do seu 100%, que tire do prumo, você deixe de estar funcional, já vale a pena procurar o fisiatra para estar vendo onde que a gente pode mexer para melhorar a sua função. Perfeito, doutor. Doutor, parabéns pelo seu profissionalismo e eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre a sua formação. Eu sou médico formado pela Santa Casa de São Paulo, também fiz a residência médica de fisiatria na Santa Casa de São Paulo. Eu fiz uma pós-graduação em terapia por ondas de choque pela USP, né, pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP. Eu também atualmente sou presidente da Sociedade Paulista de Medicina Física e Reabilitação. Também tenho MBA em Gestão em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. E também fiz uma especialização, uma pós, né, em procedimentos minimamente invasivos guiados por ultrassom para o tratamento da dor. E eu também sou membro titular da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, além de ser um dos responsáveis pelo ambulatório de reabilitação geral e osteoartrite da Santa Casa de São Paulo. Parabéns, doutor. Doutor Kelvin, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Imagina, eu que agradeço o convite novamente e para mim é um prazer estar falando da minha especialidade médica, ajudando a difundir o conhecimento sobre minha área, que acho que ajuda tantas pessoas. Obrigada, doutor. Eu vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro. Programa Momento Medicina. Aqui você encontra informação com responsabilidade.